Fala pessoal, tudo bem com vocês? What's up? No vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre como funcionam foguetes. É isso mesmo, não se assuste não, vem comigo que é super fácil e simples. E ainda tem mais, durante o vídeo eu vou te dar várias dicas de inglês. Imaginou que legal aprender inglês e ainda entender como funciona o foguete? Pois é, então não vamos mais perder tempo, vem comigo, vamos lá. Você já sabe, solta a vinheta, let's bora! Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo Júnior, esse é o canal Engenheiro Root. Você que está vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Vou te pedir rapidinho para você deixar seu like, compartilha com a galera, comenta também para que a gente possa interagir mais. Feliz que você está aqui, obrigado de novo. E vamos lá, porque eu sei que vocês querem assistir o vídeo! Pessoal, esse vídeo tem como intuito trazer pra gente simplificar um pouquinho mais o que é foguete, quais são os primeiros relatos de foguete, como funciona, será que é verdade mesmo? Será que o homem já foi à Lua? Tudo isso a gente vai fazer estudando o foguete da SpaceX, o Falcon 9, que foi responsável por enviar 4 civis pela primeira vez à órbita da Terra. E tem mais uma coisa, tá? Além de entender como funciona o foguete, tudo sobre o Falcon 9, a Inspiration 4, que foi uma missão super incrível, a gente vai aprender inglês. É isso mesmo, você tá cansado daquelas aulinhas lá do verbo to be, o John conhece a Joana e... Não, esquece, aqui a gente vai aprender o inglês das ruas, o inglês do cotidiano. Você vai poder falar com seu amigo lá sobre foguete, é isso mesmo. Bom pessoal, vamos lá. A primeira parte é What's a rocket? O que é um foguete? Você sabe me falar o que é um foguete? Tá, não vai falar que é aquele rojão que você solta no final de ano na sua casa aí com os amigos. Tem a ver, mas não tem. Foguete é muito mais tecnológico. E, segundo a NASA, a definição para foguete é uma máquina capaz de gerar uma combustão ou explosão controlada a fim de gerar propulsão e levantar ou levar objetos até a órbita ou o espaço. Agora um quiz rápido para você. Como a gente pode chamar foguete? Exatamente. A gente pode chamar de rocket, mas qual outra palavra que a gente pode também chamar foguete? Eu vou deixar 3 opções para você, hein? Spacecraft, UFO or airplane. Vou te dar 5 segundinhos, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Se você responder spacecraft, você está correto. Uma outra maneira que a gente tem de chamar foguete. Continuando aí, a gente pode aprender novas palavras pela definição de foguete. Propulsão, a gente pode falar thrust. Espaço, a gente pode falar space. Foguete, como a gente já sabe, a gente pode chamar de spacecraft or rocket. Vamos lá para a segunda parte então, pessoal. When was it created? Quando foi criado? A NASA também diz que existem os primeiros relatos de foguetes por volta dos anos 1200. Não, você não ouviu errado não, 1200, lá atrás. E adivinha quem criou esses foguetes? Se você falou os chineses, você acertou. Pois é, os chineses já tinham criado foguete lá por volta de 1200. Eles usavam um aparato de bambu com pólvora e usavam isso para guerras e até para festivais. Desde então, os foguetes ganharam forma. E em 1925, o engenheiro Goddard foi o primeiro a criar um foguete de forma real. Já em 1926, ele foi responsável pelo primeiro lançamento de um foguete na atmosfera. Esse foguete dele atingiu nada mais do que 12,5 metros de altura, ou altitude. É legal, né? Imagina, 1925 o cara já conseguia essa façanha de jogar o foguete a 12 metros de altura. Um pouquinho mais tarde a gente teve a corrida espacial, que foi entre a União Soviética e os Estados Unidos. E em 1969, o foguete Sputnik V foi o responsável por enviar o homem à Lua na missão Apollo 11. Você acredita ou não acredita que o homem foi à Lua? Agora falando um pouquinho mais de palavras que a gente aprendeu nessa unidade. Construiu, a gente pode falar built, que é o passado do verbo build. Lua a gente pode chamar de moon. Lançado a gente pode chamar de launched. E corrida espacial a gente pode falar space race.
Agora uma frase para ver se você está bem aí com a sua pronúncia. The space race was responsible to take the humankind to the moon. The space race was responsible to take the humankind to the moon. A corrida espacial foi a grande responsável por enviar o homem, a humanidade, até a Lua. Parte 3. What are the major parts? Do que é constituído o foguete? Quais são suas partes principais? Bem, eu seria leviano se eu dividisse o foguete em pouquíssimas partes e não explicasse uma por uma vez que o foguete engloba todo tipo de engenharia. Mas a gente vai fazer isso para ficar mais fácil para você entender. A gente pode dividir em 4 partes. A primeira delas a gente pode chamar o body, ou corpo. Nesse body ou corpo a gente tem o tank, que são os tanques responsáveis aí pela combustão. Nesse mesmo body a gente pode ter os engines, que a gente fala motores. E mais acima a gente tem a cápsula, ou payload, a carga útil desse foguete. Então são basicamente essas 4 peças que constituem um foguete. Agora que você já sabe as partes do foguete, vamos treinar um pouquinho mais o seu inglês. The engine can be considered the main part of a rocket. The engine can be considered the main part of a rocket. O motor pode ser considerado a parte principal de um foguete. Rocket Falcon 9 SpaceX Features. O Falcon 9 tem como um recurso principal a sua característica de ser reutilizável. É isso mesmo. Após o lançamento ele pode ser pousado. Até esse momento no vídeo já foram 84 pousos bem sucedidos, o que de certa forma mudou aí essa área da engenharia. Bom pessoal, o Falcon 9 foi criado em 2010, ele é da SpaceX, do tio Elon Musk. Esse foguete tem como algumas características, além de ser reutilizável, ele conta com 550 toneladas de peso, ele tem uma altura de 70 metros. Só para você ter uma ideia, o Cristo Redentor tem 38. É como se a gente pegasse um Cristo Redentor e colocasse um em cima do outro. Além disso, ele tem 3,7 metros de diâmetro. O Falcon 9 também ele é um foguete de 2 estágios. Ele é separado aí de 2 estágios. O primeiro estágio ele faz o trabalho sujo. Ele conta com 9 motores do tipo Merlin. Esses motores são acionados por querosene e oxigênio, que geram a combustão, e então esse motor gera aí uma força em torno de 845 kN. Então o primeiro estágio tem 9 motores do tipo Merlin e o segundo estágio conta com apenas um. Além disso, eles contam com o interestágio, ou interstage, que é responsável por unir o first stage e second stage. Essa parte também tem um papel fundamental na hora do pouso, porque conta com grids ou grelhas de titânio, que são responsáveis por ajustar o foguete aerodinamicamente, fazendo com que ele pouse de maneira correta na sua base. E a última parte do Falcon 9 é o seu payload, ou sua carga útil. Ele conta com uma carenagem que protege a cápsula na hora do lançamento. Ele pode contar com 2 tipos. Ele pode contar com o Crew Dragon, que foi responsável pela missão Inspiration 4 e enviou pessoas, cabem até 8 pessoas nessa cápsula, e a Fairing, que nada mais é responsável por enviar os satélites da SpaceLink ao espaço. Ah, pessoal, esqueci de falar também sobre os landing legs, que nada mais é do que suas pernas de pouso, que são super importantes para fazer com que o foguete retorne de forma exata e que não existam erros. Bom, pessoal, então agora a gente vai entender um pouquinho mais como funciona o Rocket Falcon 9. Bem, a gente começa pelo princípio de combustão para gerar propulsão, como a gente já viu lá no começo. Então, existem lá o querosene e o oxigênio no caso do Falcon 9. Esses combustíveis, quanto mais quentes eles se encontram, é melhor para essa fase de propulsão. Então, existem lançamentos que podem durar em torno de 3 horas, né, com que as características necessárias sejam atingidas. Então,
A gente tem lá a primeira ignição dos motores, a contagem regressiva, então o foguete ele decola. Após o lançamento, a gente tem a separação. A gente tem a fase chamada MECO, Main Engine Cutoff, onde os motores principais são desligados e após esse desligamento eles são separados, aí a cápsula solta o primeiro estágio. E daí eles vão seguir caminhos diferentes. O primeiro estágio do Rocket Falcon 9 vai pousar, ele vai entrar em todo um processo. E o segundo estágio, depois de ele atingir uma altitude em torno de 550 km de altitude, ele então é separado também da espaçonave, do payload. Então cada um segue o seu caminho. Eu tentei resumir o máximo aqui para vocês sobre esse processo, que é um processo muito extenso, tem muitos passos, tá? É o básico do básico que eu falei aqui. A gente tem algumas palavras em inglês que é legal para a gente aprender. Lift off a gente usa para decolar. Então o foguete ele decola. The rocket lift off, que é a primeira fase. E em relação ao perfil de voo, né, o perfil de lançamento, a gente pode falar de launch profile. O MECO, que eu já falei, que é o Main Engine Cutoff. O SECO, Second Engine Cutoff. Falando um pouquinho da reentrada do primeiro estágio, a gente tem o Re-Entry Burn, que nada mais é do que a entrada atmosférica. Agora falando da Mission Inspiration 4, a missão Inspiration 4. Ela ocorreu no último dia 16 de setembro de 2021 e foi a primeira a enviar 4 civis, ou civilians, até a órbita da Terra, a mais de 550 km de altitude, igual a gente já falou. A missão teve como objetivo, além dessa marca histórica, arrecadar em torno de 250 milhões de dólares para um hospital no Tennessee. Entre os 4 escolhidos, a gente tem o Jarek Zachman, que representa Leadership, a liderança. A gente tem a Hayley Arsenault, que representa Esperança, porque ela foi uma das pacientes nesse hospital do Tennessee. Teve câncer e teve que remover o seu joelho, então, além de ser uma civil, ela também é a primeira astronauta PCD a voar na órbita terrestre. A gente tem o Chris Zembrowski, que é a Generosity, ele é um engenheiro, e a Dr. Cian Proctor, que representa prosperidade. Eles ficaram em órbita durante 3 dias na Terra. A missão teve como objetivo levantar fundos para o St. Jude Children's Research Hospital, que fica no Tennessee. No vídeo, estima-se que foram arrecadados em torno de 210 milhões de dólares. O próprio Elon Musk doou em torno de 50 milhões de dólares. Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir para vocês deixarem um comentário aí com as palavras que vocês aprenderam. E me fala aí, quais seriam suas primeiras palavras se você chegasse até a Lua ou se você visse a Terra lá de cima a 550 km de altitude? Me fala aí, escreve no comentário que eu fiquei curioso. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.